Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui na sua Rádio Grande FM, chegando com a palavra de Deus até você, onde você estiver. E hoje eu quero deixar aqui uma palavra às famílias. O texto é de Colossenses capítulo 3, os versículos 18 a 21, que diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa mulher, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E pais, não irriteis os filhos, para que não fiquem desanimados. A família é a menor sociedade que nós temos, é a célula máter da sociedade, e não é um amaranhado de pessoa onde quem tiver mais força, gritar mais alto, quando quem manter a casa, custear as despesas, ou gritar mais alto, impõe a ordem dentro de casa. Não, a família tem uma estrutura. Cada um tem uma função diferente dentro de casa. O texto aqui está dizendo às esposas que elas devem ser submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Muitas mulheres hoje, embaladas por movimentos feministas, têm dificuldade com esse texto. A palavra submissão quer dizer sustentar uma missão. Deus deu uma missão a você, mulher, e que só você pode sustentá-la. Então, quando diz as esposas devem ser submissas ao marido, como convém no Senhor, a medida certa é como convém no Senhor. E isso quer dizer que, assim como a igreja está submissa a Cristo, as esposas devem ser submissas ao seu marido, porque é assim que a palavra de Deus estabelece a função da esposa no contexto do casamento, no contexto do lar. Os maridos devem amar a sua esposa e não tratá-las com amargura. No texto de Efésios, Paulo diz que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um amor sacrificial, é um amor pronto a derramar sangue, a morrer, a sacrificar pela sua esposa. Assim como a esposa deve se esforçar por ser submissa ao marido, o marido deve se esforçar para amar a sua esposa e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, porque Deus deu ao marido uma função e à esposa outra função, e cada um será galardoado por Deus de acordo com o exercício da sua função. Aos filhos, a palavra de Deus diz: obedecei a vossos pais no Senhor, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Vejam bem, assim como as esposas devem ser submissas ao marido, o marido deve amar a sua esposa, que também é um ato de sacrifício, os filhos também têm um ato de sacrifício. Eles devem obedecer aos seus pais para que possam ir bem. É um mandamento de Deus: honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Quando os filhos obedecem aos pais, a alma deles é poupada de muitos males desta terra. Filhos desobedientes atraem sobre si muitos males que poderiam ser evitados. Então, a palavra de Deus nos coloca como pais, como autoridade sobre os nossos filhos, e requer dos filhos que eles devem obedecer aos seus pais, porque fazê-lo é grato diante do Senhor. Ou seja, Deus se agrada de filhos que obedecem aos pais e que aprendem a ouvir a instrução de pai e de mãe e que não faz nada para aborrecer os seus pais. Honra teu pai e a tua mãe, jamais desonrar a sua casa paterna. E os pais, recomenda aqui a palavra de Deus: não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Os pais devem ser justos com os filhos, na medida certa. Não há espaço para violência, nem para queda de braço. Quando a família, cada um entende a sua função, o seu dever e a sua responsabilidade. Quando não entende isso, o que resta é confusão, é briga, xingamentos e queda de braço. Lembra que a família tem uma estrutura e cada
elemento da família, a esposa, o marido, os filhos, cada um, os pais, cada um tem uma função e Deus requer de nós que sejamos fiéis a ela. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.